Cara, hoje o assunto é bem legal. Desculpem o atraso. Hoje tem neném aqui, hoje tem o Rafa. Chegou mais cedo. E hoje o assunto é muito legal. Se você tem um filho pequeno com diabetes, ou se você conhece alguém que tem um filho pequeno com diabetes, pequeno quanto? Um bebê, até 5, 6, 7 anos de idade, encaminhe essa live, porque vai ser bastante interessante. Hoje ela é mais focada realmente para pais. Por quê? As primeiras dicas, até a dica número 32, bom dia. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu já ia me esquecendo. Estamos fazendo a leitura das 101 dicas para pais de crianças com diabetes, que não fala só sobre crianças com diabetes, mas muito. A partir de agora, então, até a dica 32, que foi a que a gente conversou ontem, no dia 7, eram dicas no geral para todo mundo. A partir de agora, ele começa a dividir as dicas em fases da vida. Então, vou resumir hoje todas as dicas que ele dá para bebês e crianças em idade pré-escolar. Então, se você conhece alguém que tem um bebê com diabetes tipo 1, uma criança em idade pré-escolar, ou você é profissional da saúde, você quer entender um pouco melhor como é que é essa fase, como direcionar, fica aqui ou encaminha essa live para quem você acha que precisa. Essa fase é muito difícil porque as crianças nessa idade, até os 5 anos, um pouquinho antes, elas não conseguem se explicar. Elas não conseguem falar o que elas estão sentindo, elas não conseguem relatar os sintomas, elas não têm a habilidade da comunicação. Então é super difícil para os pais entenderem o que está acontecendo. Se aquela criança está com hipo, se aquela criança está com fome, se aquela criança está só fazendo birra, se aquilo é sono, se aquilo é tristeza, o que que é? A gente tem, né? A minha teve o diagnóstico com 5. No começo era um sono, era uma fome. Então eu fui treinando a minha filha para me dizer, é fome de comida, de fome mesmo, ou é fome de hipo? Isso era um jeito da gente se comunicar, onde ela conseguia me falar, mamãe, eu tô com fome de hipo. Mamãe, eu tô com sono de hipo. Então, como é que a gente fazia na época? Sempre que ela relatava algum sintoma, eu fazia ponta de dedo. Tô com fome. Fazia ponta de dedo. Porque eu queria ter certeza se era fome ou se era hipo. Se era fome, ela comia normal. Se era hipo, eu explicava para ela, falava, olha, filha, tem mais alguma coisa que você está sentindo? Porque essa fome é porque o seu número está baixo. Quando ela estava com muito sono, né, fora do habitual, furava o dedinho dela e falava, olha, você está com hipo, então esse sono é o sono de hipo. Então eu fui educando ela com relação aos sintomas, para ela poder falar para mim, mamãe, é fome de hipo. E isso ajudava muito, mamãe, é sono de hipo, mamãe, eu tô com uma tristeza de hipo. Então eu fui ensinando ela a entender o que estava acontecendo no corpo dela. E ela falou, não, é só fome de fome. Entende? Então, eu fui fazendo esse trabalho com ela. A primeira dica que ele dá aqui, a dica 33, para crianças pequenas, né, para os bebês e crianças em idade pré-escolar, é prevenir hipoglicemia primordial. Então, o ponto mais importante da primeira infância das crianças pequenas é evitar hipoglicose baixa. É o mais importante, certo? Por que que é o mais importante? Eu vim compartilhando no meu Instagram alguns reels sobre 2 ou 3 casos de hipoglicemia severa que eu tive na minha vida, em 16 anos, e isso é muito assustador. Só que essas 3 hiposseveras aconteceram nos primeiros 6 meses de diagnóstico, quando ela ainda usava NPH irregular. Então, foi uma situação extremamente pontual. Só que aquilo fica gravado na nossa cabeça, e quando a gente conta isso para alguém, gera um medo tão grande, que hipoglicemia é, assim, o tabu, né, no diabetes. Então, hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, com as insulinas mais modernas, esse tipo de situação severa acaba ficando muito mais raro e muito mais difícil. Eu não vou falar que não acontece. Pode acontecer, a gente não sabe. Pode acontecer um monte de coisa que a gente não, né? Mas a probabilidade hoje de hipoglicemias severas acontecerem é muito raro. É muito raro, tá? Graças a Deus tem gente que nunca viveu e nunca vai viver, e a gente precisa buscar isso.
Então, na época, por que prevenir hipoglicemia? Então, vamos lá, o que ele fala, né? O nosso objetivo enquanto pais é evitar hipo e hiper, ponto. Acho que esse é o objetivo geral da nação em relação ao diabetes, evitar hipo e hiper. Hipo e hiper. Mas prevenir a hipoglicemia, especialmente nessa idade deles pequenininhos, é mais importante do que ficar preocupado com as glicemias mais altas. Por quê? Glicemia alta, para dar alguma consequência, você precisa de anos e anos e anos e anos e anos de glicemia alta. Ou você precisa de uma glicemia em 500 durante um dia inteiro, mais de um dia, na verdade. 2, 3 dias, mais ainda. Se você tem uma insulina basal funcionando e você tem uma glicemia de 500 o dia inteiro, isso não vai trazer nenhum malefício para essa criança, não vai trazer nenhuma complicação aguda, digamos assim, não vai rolar cetoacidose, tá? Mas uma hipoglicemia pode causar um estrago. Então é por isso que a gente precisa, nessa idade, ficar muito mais preocupado com glicose baixa, tá? É claro que a gente não vai, que ele está falando aqui, tá? É claro que a gente não vai permitir que ele fique com a glicose alta o dia inteiro. Mas o maior dos nossos esforços, as maiores das nossas preocupações, devem ser em tomar cuidado com hipoglicemia. Essa foi a dica 33, é bem curtinha. Eu vou contar algumas histórias para vocês dos primeiros 6 meses da minha vida. Eu não sabia nada, eu não tinha o médico que eu tinha hoje, as insulinas eram super precárias na época, NPH irregular, para uma criança de 5 anos. Então, aconteceram algumas coisas que depois demorou um pouco para a gente reorganizar. Então, por exemplo, ela estava numa cidade nova, numa casa nova, eu tinha acabado de me separar, ela estava numa escola nova, eu estava num emprego novo, era tudo muito novo. E ela usava, não, ela não usava regular, ela usava NPH com Malog. E estudava de tarde, eu não me lembro, olha, graças a Deus que a gente esquece muitas coisas. Mas eu lembro que o pico da insulina do almoço, se eu não me engano, coincidia sempre com a aula de matemática. Ela sempre passava mal na aula de matemática. E para uma criança de 5, 6 anos, a abstração é muito difícil. Então, o que ela imaginava? Que a aula de matemática fazia ela passar mal. Então, quando ela ia ter aula de matemática, ela já começava a ficar nervosa. E aí eu já não sabia se era o nervoso da aula, se era medo de hipo ou se era a hipoglicemia propriamente dita. Eu era professora na escola e eu conseguia sair correndo e resolver. Eu sempre consegui. Eu era professora na época, então eu sempre dei um jeito de estar junto lá, juntar o meu trabalho. Enfim, eu sempre consegui estar junto, mas eu sempre fui muito ajudada por todo mundo nas escolas. Eu nunca tive problema na escola. E isso não quer dizer que eu não tenha tido questões na escola. Inclusive, eu fui demitida desse meu emprego, né? Porque eu era uma mãe de uma criança com diabetes que brigava muito na escola, só que eu era professora dessa escola. Então eles falaram: essa professora, eu não quero mais aqui. Graças a Deus, foi um livramento para mim. Mas ela começou a associar matemática com hipoglicemia. Vocês acham que essa menina aprendeu matemática? Não aprendeu matemática. Ela também teve muita dificuldade na alfabetização. Ela tinha, assim, essas hipoglicemias atrapalharam muito ela na escola. E trouxeram traumas, né, de matemática, trouxeram traumas de leitura e escrita, trouxeram traumas de andar de bicicleta, porque ela teve uma hipoglicemia numa bicicleta, andando de bicicleta. E aí, na cabeça dela, não era a insulina que causava isso, era sempre a situação do momento que causava isso. Então, um dia, uma abelha enroscou no cabelo dela. Sempre acontece essas coisas com hipoglicemia, né? Ela estava com hipo, então ela desenvolveu um trauma de abelha absurdo, mas não era a abelha, vocês estão entendendo? Então, nossos esforços na primeira infância precisa ser evitar a hipoglicemia, tá? Seja entrando na justiça e conseguindo um sensor, seja entrando na justiça e conseguindo uma bomba de insulina. Já falo desde já, para mim, criança menor de 7 anos tem que usar bomba de insulina. Tá bom. Por quê? Porque microdoses evitam hipoglicemia. É só isso.
é 0,1, 0,0, gente, é 0,05, 0,025. A bomba de insulina, ela é extremamente mais segura para uma criança pequena, tá? E para a bomba de insulina, sim, ela é... Olha, fora do país, fora do Brasil, em outros países, crianças com menos de 5 anos, elas saem do diagnóstico já com bomba de insulina. Então, se existe qualquer médico falando para você que seu filho é muito pequeno para bomba, muda de médico, tá? Primeira escolha para um bebê que tem diagnóstico de diabetes é a bomba de insulina com sensor. Mas, enfim, então, dica 33, focar mais na prevenção de hipo, tá? Dica número 34. Gente, essa eu adoro, eu acho essa daqui sensacional. É birra ou é hipo? Eu fui num podcast do Glick e eu lembro que eu contei uma história, né? Que a Vitória sempre foi uma menina muito tranquila, muito calma, muito doce, tá? Eu nem gosto de usar essa palavra, mas ela era uma menina doce, ela era atenciosa, ela era muito querida. E às vezes, imagina, ela tinha uma irmã um ano mais nova que ela, a briga, o pau comia solto aqui, né? Então, às vezes eu pegava as duas brigando, a Vitória batendo muito na Duda, e eu falava para ela, Vitória, se você não tiver com hipoglicemia, você vai apanhar. Por quê? Porque eu já tinha percebido, gente, é uma brincadeira. Eu já tinha percebido que quando ela começava a ficar mais agressiva, quando ela partia para cima da irmã, que era uma coisa que não era característica dela, ela estava com hipo. Muitas vezes eu dei uma bronca, eu deixei de castigo e quando eu fui ver, ela estava com hipo. A criança com hipoglicemia, gente, ela não tá raciocinando, ela não tá, o comportamento dela não é racional ali. Então, você dá uma bronca, ou você chama atenção, ou você passar um sermão numa criança que tá com hipoglicemia, é a mesma coisa que você ficar falando com as paredes, porque a criança não tá ali. A criança, o adolescente, o seu marido, a sua esposa. Se uma pessoa tem diabetes tipo 1 e ela tá num estado de comportamento que você não a reconhece, sugere uma ponta de dedo, ela vai ficar brava com você, tá bom? Ela vai ficar brava. É a mesma coisa que você tá brigando com a sua esposa e você fala pra ela, você vai menstruar, você tá na TPM, a gente quer morrer com isso, quer matar vocês. Mas assim, infelizmente, quando a gente tem alguém com diabetes tipo 1, antes da gente perder as nossas estribeiras, faz uma ponta de dedo, dá uma olhada no sensor pra ter certeza do que tá acontecendo. Então, muitas vezes com criança pequena é isso. Ela tá fazendo uma birra, ela tá batendo no irmão, no colega, ela tá se jogando no chão, ela tá fazendo alguma coisa que, assim, tá estranho. Antes de você brigar, antes de você deixar de castigo, faz a ponta de dedo, para você ter certeza de que aquilo ali que tá acontecendo na vida dela... Oi, Duda, bom dia. De que aquilo ali que tá acontecendo na vida dela não é hipo, entende? Não é hipo. Então, a hipoglicemia, ela tem diversos sintomas. As pessoas apresentam diversos sintomas diferentes. Crianças também. Tristeza, o choro, a raiva, agressividade, fome, sono. Gente, tudo que vocês podem imaginar, tá? E tem mais. Língua formigando, pé quente. Então, o que o pesadelo, a Vitória, quando ela acorda no meio da noite e ela teve um pesadelo, ela faz a ponta de dedo porque ela sabe que ela estava com hipo. Quando o seu filho pequeno tiver uma hipoglicemia, não pequeno tipo 3 anos, né? 5, 7, 8, sempre que você pegar uma hipo, você pergunta para ele, o que você está sentindo? Presta atenção no seu corpo. O que você está sentindo aqui? E aí ele vai relatar para você. E ó, sempre que você se sentir assim, ou me chama, ou chama seu professor, ou vamos fazer uma pontinha de dedo, olhar o sensor. Sabe? Começa a relacionar as sensações, porque daí a gente vai treinando eles a reconhecer a hipoglicemia. Ai, meu filho nunca sente hipo, ele tá brincando, pulando, distraído. Sim, ele tá distraído. Quando você mede da hipoglicemia, para ele e fala, respira, filho, presta atenção no seu corpo. O que você tá sentindo? E daí ele vai começar a te falar, tá? Então, antes de deixar de castigo, antes de dar bronca, antes de tudo, a gente faz uma ponta de dedo.
Se tiver com hipo, a gente corrige a hipo. Se não tiver com hipo, nem com hiper, aí você pode dar bronca, aí você pode deixar de castigo, porque daí aquele comportamento merece uma consequência. Mas um mau comportamento por hipoglicemia ou por hiperglicemia, primeiro a gente trata, tá? Depois a gente orienta, porque é claro, a gente não pode ter um adulto com hipo ou com hiper. Hipo é mais difícil de lidar, tá? Mas enfim, isso é coisa para outro papo. Então, o que ele fala aqui? Que é muito difícil para as crianças pequenas, elas não têm habilidade, gente, elas não têm capacidade cognitiva, elas não têm o conjunto de palavras, elas não conseguem associar, elas não têm abstração, elas não têm isso, tá? Então não adianta querer isso de uma criança, porque ela não vai te dar. Então ela não consegue te dizer como ela tá sentindo. Às vezes ela fala que ela não tem sintoma, mas ela tem sim, ela só não sabe falar. Ela não sabe relacionar aquilo que ela tá sentindo, seja físico, ou seja, não físico, de sentimento. Ela não consegue falar, tá, isso então é hipo, tá? Então a gente precisa ir organizando isso. Então ele fala, sempre faça uma ponta de dedo para você ter certeza do que está acontecendo. Por quê? A ponta de dedo ela não é para você definir se você vai dar bronca ou não. Ela é para você saber se você tem que corrigir a hipoglicemia ou não. Isso é o mais importante, tá? Pelo amor de Deus. Então ele entende que é imprescindível que uma criança pequena use um sensor de glicemia, tá? Gente, toda essa tecnologia para crianças pequenas, ela é fundamental, tá? Porque a criança pequena não sabe se expressar, eu vou bater muito nessa tecla aqui. Então, todas essas coisas que a gente está conversando aqui, a dificuldade de se expressar, ser cuidado por outras pessoas. O que é ser cuidado por outras pessoas? Pelos avós, porque a mãe tem que trabalhar, pelo professor na escola ou na creche, pela inabilidade de falar sobre os seus próprios sintomas, todas essas coisas, o seu médico precisa colocar no relatório para você pedir uma bomba de insulina, para você pedir um sensor, seja para o convênio, seja para o governo, tá? Então, sempre no relatório médico, é isso que tem que ter. Por que é que eu quero uma bomba de insulina para minha criança pequena? Não é o descontrole. Porque como é um adulto que cuida dessa criança, às vezes ela nem tá com os controles ruins. Eu estou usando palavras péssimas, tá? Às vezes você quer evitar a hipo. Então você vai falar, o benefício de uma bomba de insulina para uma criança pequena é a microdose. A gente não precisa focar em glicemia nesse momento. Mas o médico tem que descrever a necessidade de um sensor para uma criança pequena é a inabilidade dela de relatar os sintomas. Então a mãe tem que fazer ponta de dedo 10, 12, 14, 16 vezes por dia, porque essa criança não consegue relatar os sintomas. E a gente sabe o quanto uma hipoglicemia é importante. Então, para uma criança pequena, bomba de insulina e sensor tem que ter. Mas não fica focando na glicemia, assim, né? Sabe? Foca nessas outras questões que envolvem a infância. Entenderam? Conseguir bomba de insulina e sensor no Brasil, se o seu filho tem menos de 7 anos, você consegue. É muito difícil você ter negado. Você tem que ter um ótimo relatório médico, um relatório médico verdadeiro, não aqueles que as mães ficam mandando umas para as outras copiarem, tá? Tem que ser um relatório sincero. Essa foi a dica 34. É birra ou é hipo? Então, vamos sempre olhar a glicemia para a gente não correr o risco de perder uma hipo ou dar uma bronca à toa. Tudo bem? A dica 35 a gente vai conversar amanhã. A dica 36, evitando treta na refeição. Evitando treta na refeição foi o título que eu dei. Mas ele fala evitando disputa de poder na hora das refeições. Cara, isso é outra coisa que acontece muito. O que ele começa aqui, a primeira frase dele é: as crianças nem sempre comem o que os pais querem que elas comem. E uma criança pequena com diabetes tipo 1, que tem insulina ativa, ou seja, que você já aplicou insulina para ele comer, pode gerar muita ansiedade nos pais na hora da refeição. Então, nossa, o meu pescoço está todo... Então, é o seguinte, a orientação geral, a recomendação que a gente tem
de Sociedade Brasileira de Diabetes e dos médicos, dos endócrino-pediatras é: aplique insulina antes de comer. Só fala isso uma pessoa que não teve uma criança com diabetes na vida. Gente, ok, aplicar insulina antes de comer é o ideal? É. É o desejável? É. É perigoso para uma criança pequena? É. E aí? O que você vai escolher? Aplicar insulina antes, porque eles disseram que era melhor? Ou ficar correndo e enfiando Deus e o mundo, Deus lá sabe o que dentro da boca do teu filho, porque você já aplicou insulina e ele não quer comer? Criança é esperta. Criança é muito esperta. Mas ó, muito. Presta atenção. A primeira vez que você aplicar insulina para o teu filho almoçar, ele não comer, você entra em pânico e oferece tudo de gostoso que tem na sua casa, porque você quer que ele coma, porque você aplicou insulina. Aí você oferece sorvete, aí você oferece danoninho, aí você oferece pão com presunto e queijo, aí você oferece bolacha, porque daí a mãe começa a entrar num desespero, porque aquela criança tá com 3 unidades de insulina e não quer comer. No dia seguinte, aí você dá tudo de gostoso, aí a criança come, aí você fica feliz. Aí no dia seguinte, a criança não quer comer de novo. É lógico, não é nem eu. Pra que eu vou comer arroz e feijão? Porque se eu me recuso a comer, minha mãe me dá um doce? Minha mãe me dá sorvete? Minha mãe me dá uma comida gostosa? É, desde pequenininho, as crianças já sabem que se ela tomarem insulina, se recusarem a comer, a mamãe vai dar o que elas quiserem, porque a gente morre de medo de hipo e fica lá. Péssimo, não podemos. Então, o que eu tenho de sugestão para vocês aqui? Aplica depois. Ai, mas se aplica depois, vai subir, pipipi, popopó. Escolham as suas batalhas. Ou você aplica antes e fica desesperada se seu filho não comeu, se seu filho sair da mesa e vomitar tudo que ele comeu. Ou você aplica depois, ganha segurança no sentido da hipoglicemia e a hiper tá lá, ué, paciência, depois ela baixa, ela vai baixar, você deu a insulina, vai fazer um pico um pouco maior, mas logo depois voltou. Qual vai ser a sua escolha? Outra sugestão. Imagina que a criança come sempre pelo menos 10 gramas de carboidrato. No mínimo, quando ela começa a parar de comer, ela já comeu pelo menos 10. Então você pode corrigir antes para 10 gramas de carboidrato e quando ela terminar de comer tudo, você vai ver quanto que ela comeu e complementa. Se ela comeu 30 no total e você deu 10 antes, você dá 20 depois. Ai, mas eu não quero dar 2 picadas no meu filho. Bomba de insulina resolve. Bomba de insulina ajuda. Então, a vida com diabetes ela é difícil porque nenhuma das escolhas é legal. Nenhuma das escolhas é 100%, nossa, que da hora, peraí. Que legal, nossa, eu adorei isso aqui. Não. Todas as escolhas que você tem são chatas. Ou todas as escolhas vão te levar a mais picadas, ou todas as escolhas vão te levar a mais hipo, ou todas as escolhas, ou as escolhas vão levar a mais hiper. E aí você vai ter que escolher. Ou vai ter que furar mais o dedo, a gente vai ter que escolher. Não tem uma escolha que é, ai, que sensacional. Ai, a bomba de insulina com sensor. Ai, nossa, é uma escolha sensacional. Aí o teu filho faz um escândalo cada vez que tem que trocar o sensor e colocar a bomba, que você quer se jogar da janela. Que você precisa fazer a troca com ele dormindo. Que você precisa que o pai segure, entende? Mas a gente vai ter que escolher. Vocês vão ter que escolher. Então, se você escolheu aplicar insulina com caneta antes, você vai ter que correr o risco do seu filho não comer. Se você escolher não ter o risco de hipo e aplicar depois, vai ficar correndo o risco de uma glicemia mais alta. Se você escolheu dividir, tem a parte negativa que são as 2 picadas. Se você escolher a bomba para resolver esse problema, a gente tem o problema das trocas de cânula e trocas de extensor, que com criança é chato. Eles choram, eles reclamam, mas a gente vai ter que escolher. A vida inteira vai ser assim. Enquanto a gente cuida deles, né, gente? Porque assim, toda fase passa. E eles vão crescer,
E se Deus quiser, a gente exerceu muito bem a nossa maternidade e eles vão se livrar de nós, né? Assim que possível. O objetivo é esse, tá? Então, o que é evitar treta na refeição? É esse tipo de coisa. É você aplicar insulina antes, ele não comer e você ficar desesperada, tá? E aí começa uma disputa de poder. Então, se o seu filho já tem 8 anos, ele já sabe manipular você. Eles são espertos. Vocês acham? Vocês acham? Gente, esse povo é esperto, tá? Então, a sugestão que ele dá aqui para problema na refeição: aplicar depois, dividir as doses, nananã, dividir a dose, fracionar a dose, considerar a bomba de insulina, aplicar depois. Encarar o médico, né? Peitar o médico. Vocês sabem que eu respondi uma caixinha onde eu falei que você não precisa obedecer o seu médico 100%. E foi péssimo, né? O pessoal não gostou muito, não. Só que, gente, quem tá em casa 24 horas por dia com a criança com diabetes é o médico. O médico tem um filho com diabetes? Sabe por que eu tô falando isso? Porque é óbvio que o médico vai fazer a melhor das recomendações, a recomendação da sociedade brasileira, entende? Só que nem sempre isso se adequa muito bem à sua vida. Às vezes você consegue fazer uma pequena mudança. Uma pequena mudança, gente, por alguns anos, tá? E aí depois isso vai se reorganizar. Mas a gente precisa conseguir fazer uma combinação da recomendação da SBD, da recomendação do médico, da minha realidade, da minha possibilidade, do que é melhor para o meu filho naquela idade. Vocês estão entendendo? Ó, ele fala aqui que isso é uma coisa que a gente precisa pensar para a sanidade mental dos pais. Está escrito aqui. O que você prefere? Uma luta em todas as refeições para o teu filho comer tudo o que você colocou no prato, porque você já aplicou insulina? Ou uma glicemia um pouquinho mais alta, mais paz na hora da refeição? Gente, vocês que não têm diabetes, vocês já foram obrigados a comer sem fome? Então tá bom. E aí aqui ele tá falando, né, do café da manhã, então ele muda um pouquinho, que ele fala que no café da manhã a maioria das pessoas costuma ter uma dificuldade maior para controlar a glicemia, porque a gente sabe, né, tem um monte de hormônio rolando, de manhã todo mundo é mais resistente, então ele fala que, poxa, o ideal é que no café da manhã a gente controle os carboidratos. Se de manhã as crianças são mais resistentes e precisa de muito mais insulina, diminui um pouquinho o carboidrato. Se o seu filho já acorda com uma glicose alta, putz, aí que sim você tem que tentar reduzir ao máximo a quantidade de carboidratos. E é normal que a dose de insulina no café da manhã seja muito maior do que a dose de insulina em todas as outras refeições. Porque no café da manhã nós todos somos mais resistentes e ao longo do dia não. Então, sobre o café da manhã, ele também dá opções aqui, ele não fala só de hipoglicemia. Acordou alto? Come menos carbo. É bastante resistente? Come menos carbo. Troca, coloca outras coisas no lugar, tá? E aí, tem um outro ponto aqui muito interessante que cabe muito para a realidade brasileira. O brasileiro ama um carboidrato. E se o brasileiro pudesse, comeria só carboidrato em todas as refeições, tá? Então ele fala o seguinte: pode ser que você perceba que o seu filho está beliscando comida ao longo do dia, ou que ele fica o dia inteiro falando para você que ele está com fome. Mãe, tô com fome. Mãe, quero comer. Não deu 2, 3 horas, mãe, tô com fome. Mãe, quero comer. Mãe, tô com fome. Mãe, quero comer. Mãe, tô com fome. Ou a criança tá indo no armário, ou a criança tá comendo escondido, ou a criança come o lanche dos colegas. Primeira coisa é, essa criança tá com a glicose baixa? Tem tido muita hipo? Por quê? Porque hipoglicemia dá fome. Então, será que o meu filho tá toda hora com fome porque a glicemia dele anda muito baixa? 70, 80, terminou de comer já tá 80, ou tá tendo hipo. Será que ele tá querendo comida porque ele tá com hipo? Agora, olha essa pergunta. Ele tá comendo
pouca proteína. Ele está comendo pouca proteína, com certeza. Qual criança come proteína no café da manhã? Gente, o que tira a fome da gente é proteína e gordura. É isso que tira a fome da gente. Então, se a criança toma sucrilhos com leite, uma banana, ela vai morrer de fome em 2 horas. Se ela come pão, leite com chocolate, ela vai ter fome em 2 horas. Ela vai morrer de fome. Então, as crianças morrem de fome ou sentem fome muito cedo, logo depois da refeição, porque elas não estão comendo proteína, não estão comendo carne, não estão comendo ovo. E eu não estou falando de um ovo. Eu estou falando de mais ovos. Porque você não usa azeite, não usa manteiga para fazer as coisas. E eles morrem de fome. Porque o carboidrato, na mesma velocidade que ele sobe a glicose, ele desce a glicose depois, porque ele é digerido hiper rápido. E na queda da glicemia, da fome, comer macarrão, um pratão de macarrão, em 2 horas você quer comer outro pratão de macarrão. Você está morrendo de fome. Quanto mais carboidrato a gente come, mais fome a gente sente. Então, se o seu filho belisca muito, se seu filho fica o dia inteiro falando que está com fome, se a basal dele não estiver muito alta para ele está comendo pouca proteína. Desculpa, mas é, tá? Ah, ele come arroz, feijão e salada. Cadê a proteína? Arroz, feijão, farofa. Cadê a proteína? Claro que ele vai sentir fome. O carboidrato ele é uma energia rápida, do jeito que ela vem, ela vai. Papum, fome. Tá? Outra pergunta que ele faz aqui. Será que ele tá só se rebelando? Será que ele tá só sendo criança? Porque, gente, se você tem outros filhos também, fica mais fácil da gente comparar, né? Então, meu outro filho também tá com fome o dia inteiro. Beleza. De repente, eles estão comendo proteína, é coisa de criança. Criança que tá crescendo, criança que tá com fome. Ou, de repente, é uma fasezinha meio assim, minha mãe não me deixa comer as coisas que eu quero porque eu tenho diabetes, então eu vou ficar enchendo o saco dela pedindo pra ela deixar eu comer o dia inteiro. Até ela ceder, porque a gente cede, né? A gente é trouxa, a gente é frouxa, a gente cede, então eles insistem, a gente, vai comer, que saco, vai lá e come. A gente faz isso, né? E se seu filho já tem idade o suficiente para entender as coisas, conversa com ele. Explica para ele, olha, filho, você tá com fome mesmo? Ou você tá querendo comer? Lembra que você precisa aplicar insulina. Você quer comer? Pode comer. Mas você tem que aplicar insulina, tá? E aí é aquilo que ele fala que ele sempre traz uma comparação interessante, que é o seguinte: se antes do diabetes você deixava o seu filho comer, ou se você deixa o irmão que não tem diabetes comer, então você vai ter que dar um jeito de deixar esse teu filho comer. Ele defende muito isso. Muito, tá? Que a gente não pode começar a mudar a vida toda e a rotina por causa do diabetes. Claro, é aquilo que nós já conversamos em alguma outra das lives, né? Alguma outra, não lembro. Se a mudança tem a ver com qualidade de vida, com saúde, todo mundo vai mudar, né? O pai, a mãe, o filho e tudo mais. Mas se você tem um comportamento diferenciado só com o seu filho que tem diabetes, cuidado. Porque pode não dar bom. Pode não dar bom, pode trazer mais problemas no futuro. Transtorno alimentar, rebeldia com relação ao diabetes. Minha mãe sempre me tratou diferente, odiar o irmão, porque o irmão podia comer coisas que ele não podia, que a mãe não deixava. Nossa, gente, se vocês soubessem, assim, para onde as coisas que a gente acha que a gente está fazendo certo, né? Não, então esse meu filho tem diabetes, então com ele as coisas vai ser diferente. O futuro pode ser muito mais difícil. Me perguntaram se todo adolescente é difícil. Não é? Mas aquele que teve mais restrição, aquele que teve a vida mais mudada, mais o pai mais encheu o saco, costumam ser os adolescentes mais difíceis de lidar depois, tá bom? Última dica, dica 37. Se o pai também tá junto, né? Se a gente tem uma família com o pai e a mãe, e os dois cuidam do diabetes, esse casal precisa organizar bem direitinho as tarefas de cada um para não ter 2 pessoas corrigindo a mesma hipo,
ou aplicar insulina 2 vezes e acabar não se conversando, né? Ou, eu acho que minha esposa já deu, aí vai lá e não dá, aí a esposa não deu, aí ninguém deu, aí ninguém sabe essas coisas. Então, se organizar. Então, essas são todas as dicas que ele dá para crianças pequenas, para bebês e crianças pequenas. E vamos retomar. Cuidado com hipoglicemia. Hipoglicemia é muito mais importante do que a hiper nesse momento. Uma hipoglicemia pode gerar muitos problemas e para uma glicose alta dá problema. Eu preciso de muito tempo, muitas semanas, muitos dias, muitas horas para glicose alta dar problema e uma glicose baixa. Eu posso ter um problema agudíssimo no momento. Será que é birra ou será que é hipo? Então, antes de você tomar qualquer decisão de dar bronca, de dar castigo, de xingar, de qualquer coisa, faz uma ponta de dedo, tá? Qualquer comportamento diferente do seu filho, faz uma ponta de dedo para você ter certeza se não é uma hipo. Por quê? Para não correr o risco de perder a chance da correção. Não entra na batalha com o teu filho na hora da refeição. Escolha, né, na verdade, a sua batalha. Ou você vai aplicar insulina antes e aí ficar obrigando ele a comer, que para mim é a pior das escolhas. Fracionar a dose de insulina um pouquinho antes dele comer e complementa o resto se ele comer tudo. Aplicar a insulina depois, paciência, o que a sociedade diz, o que o médico diz, o que a mãe aqui do meu lado diz. Eu vou fazer o que é melhor para mim e para o meu filho. Eu vou aplicar a insulina depois, porque para mim é muito mais seguro e depois eu me viro com a hiperglicemia, tá? Considerar sensor e bomba de insulina para criança muito pequena. Lembrando que no relatório médico, se você for pedir, precisa estar lá não só, gente, a glicemia, mas os cuidados com terceiros, a impossibilidade ou a incapacidade, na verdade, da criança relatar sintomas, enfim, todas essas outras coisas. Se ele está com muita fome, o dia inteiro reclamando de fome, veja se não está com hipo, se não está comendo carboidrato demais e pouca proteína, se ele não está só revoltadinho ou sem causa, ou se realmente você precisa sentar e bater um papo com ele e falar, filhotão, ó, pode comer, mas precisa se aplicar. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu perdi uns comentários grandes aqui que eu acho que podem ser interessantes. Calma, eu apanho um pouco. Bom dia, bom dia. O neto usa bomba desde o diagnóstico, eles moram na Alemanha. Sim, fora do Brasil, especialmente na Europa, crianças pequenas, agora eu não sei, se eu não me engano, se é menor de 5 anos, no diagnóstico sai do hospital com bomba, tá? Criança pequena na Europa nem usa caneta, é direto bomba de insulina. Então, a maior indicação de bomba de insulina é criança pequena. Uma dificuldade seria as bombas automatizadas, né? Porque elas precisam de um mínimo de insulina por dia, 8 unidades, alguma coisa assim. Então, talvez não seja uma bomba já 100% automática, mas com certeza uma bomba de insulina a criança sai do hospital usando, tá? A Dai comentou que ela sempre imaginou que era só a hiper que deixa agressivo. Não, hipo e hiper, elas podem ter os mesmos sintomas. Então, a gente sempre precisa medir, tá? E eu lembro da primeira médica que eu fui que ela falou, não sabe o que é? Dá açúcar. Porque daí a hiper depois você corrige. E a hipo, ela é perigosa. Então, se a criança está agressiva, você não sabe se está alto ou se está baixo, e você não tem como medir naquele momento, açúcar. Porque aquele açúcar pode salvar a vida dela de uma hipo, e se for hiper, não vai fazer diferença, entendeu? Não vai mudar nada. Então, aí a Andresa disse, aqui também é assim, hiper fica agressiva, hipo sonolenta. Cara, por isso que é importantíssimo, importantíssimo a gente conhecer os nossos filhos. E a gente ajudar os nossos filhos a conhecerem a si mesmos e a identificarem os sintomas, tá? Aqui a minha filha sabe, sempre, quando é hipo e quando é hiper. Ela não erra uma. Acho que é porque, sem querer, gente, ninguém me deu essa orientação, sabe? Mas eu sempre tive essa natureza, essa personalidade de criar minhas filhas para o mundo, de querer que elas se virassem sozinhas. Então, eu sempre ensinei tudo ela desde pequenininha, sabe? Tipo, olha, quando você sentir isso, é isso, quando você sentir aquilo, é aquilo, e não sei o quê.
Então, acho que isso ajudou ela a ter essa organização, sabe, dela mesma. Crianças autistas, gente. Tem muita criança com diabetes tipo 1, que depois a mãe descobre que tem autismo, e muita criança autista que abre o diagnóstico de diabetes tipo 1. Muito, tem muito, tá? Eu já instalei bomba de insulina em alguns. Então, também é extremamente importante que essa mãe, junto com os terapeutas, eu não falo muito de autismo porque não é a minha praia, eu não estudo isso, eu acompanho muito, mas sempre orientada pela mãe. Então, orientem os seus filhos autistas de alguma forma, da forma que for possível, a conseguir se comunicar, tá? Talvez não verbalmente, mas ensina ele de alguma forma, cria algum mecanismo para que ele consiga mostrar para as pessoas o que ele está sentindo, talvez seja hipoglicemia, tá? Se ele tiver essa condição, tá? Aqui a gente está falando, a Naná, eu acabo de aplicar, ele fala, mãe, queria tomar mais suco. Ótimo, daí você vai falar, se você quer tomar mais suco, você vai precisar tomar mais insulina. Você quer mais uma picadinha para esse suco? Vale a picadinha para o suco? Aí ele pode falar, não, e passa. Ou ele vai falar, vale. Aí ele vai tomar o suco, você vai aplicar de novo, tá bom? Qual é o pior? O pior é o que gera mais estresse. Essa é a minha opinião. Existem pessoas que acham que o pior é o que dá a glicemia mais alta, que o pior é o que dá a glicemia mais baixa. Para mim, o pior é o que traz mais nervoso, mais estresse, mais treta, mais briga. Isso para mim é o pior. Então a gente aplica insulina aqui, na minha família, escolhemos aplicar insulina depois. Gente, contato com o médico é aquilo. Na verdade, independente do médico que você tem que conseguir se virar. Tem que estudar. Eu defendo, vocês podem ver até na minha bio do Instagram. Autonomia no autocuidado. Autonomia no autocuidado. É você com você mesmo, porque quem que você tem no mundo? Você. O seu filho tem você e depois quando ele crescer ele vai ter ele mesmo. Então essas são as duas pessoas mais importantes. Enquanto ele é criança, a mãe tem que saber tudo, tá? Desculpa, tem. E quando ele cresce, ele tem que saber tudo. Esse é o meu ponto de vista e é como eu ajudo as pessoas a trabalharem, a não depender do médico pro básico, tá, gente? Pro dia a dia, para ajuste de dose, a gente tem que saber, não dá para esperar o médico, não. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Bom, aí eu acho que o assunto ficou pesado e ninguém mais conseguiu comentar. Então, gente, quase 1 hora. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, se quiserem contar as histórias de vocês, no comentário do Rios, que eu vou subir agora essa live lá, que ela vai ficar gravada. Tá no YouTube também, galera do YouTube. Deixem os comentários e a gente se encontra aí ou amanhã. Hoje tem neném, hoje tem Rafael. Beijo, gente. Tchau.